Shalom, shalom, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja em teu coração, esteja em tua casa. Muito bem-vindo para mais um episódio do Dunamitcast, este canal que tem alcançado corações no Brasil e do mundo, e hoje não será diferente, tá bom? Você que já tem nos acompanhado, você que está chegando agora, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, tá bom? Ativa o sininho das notificações, vai na nossa playlist lá, você vai ver que tem muitos episódios top lá de grandes mulheres e homens de Deus com testemunhos sobrenaturais e ensinamentos poderosos, tá bom? Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu quero aqui, já no início, agradecer a todos os colaboradores que têm abençoado o nosso projeto Dunamitcast Missão África, tá ok? Graças a Deus e a você, nós temos aí, toda semana, nós estamos conseguindo fazer alguma coisa para o reino, tá bom? Toda semana mandamos um dinheiro lá para a África, Moçambique. Tem um jovem missionário lá, Augusto, que está fazendo um lindo trabalho lá na África, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Vamos deixar o QR Code na tela aí, e você que sentir no coração de abençoar essa obra, todo o dinheiro que você enviar aí através desse QR Code, 100% é enviado para a África. Tá bom? Então, muito obrigado. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, uma serva de Deus, a irmã Tainá. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pastor. Amém. Seja muito bem-vinda. Também está seu esposo aqui, dos bastidores. Para Deus continuar abençoando. E tem um testemunho sobrenatural. Então, se prepare aí. Não é a primeira pessoa que vem aqui contar. Renato veio aqui. Ele saiu dos caminhos do Senhor novo, foi para o ocultismo. Foi ler livro de São Cipriano. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que saiu dos caminhos do Senhor, acabou indo para o ocultismo e não sabe como sair, tá? Então, e talvez o diabo falou assim, se você sair eu te mato, é mentira do diabo. Hoje tem uma serva de Deus aqui que tem um testemunho sobrenatural, se prepare porque vai ser forte, tá bom? Então, Tainá, quem é Tainá? É casada, tem filhos, fica à vontade. Amém, pastor, muito obrigada. Amém. Pelo convite. Veio um tempo muito importante para minha vida, o tempo de sair da caverna. E eu sou casada com o Fernando, tenho 2 filhos. Atualmente nós fizemos uma transferência, de ministério, e nós estamos passando ele por todo o processo para começar a servir na igreja. E é isso, a minha história é marcada por cruz, por espada, por sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Como você falou, ficou um tempo na caverna, né? Agora tempo na caverna. Chegou a hora de sair e testemunhar. Ela já esteve no Crente Podcast, né? Tem testemunho dela lá. E todo podcast que as pessoas vão, o Espírito Santo sempre lembra ela de algo novo, né? Você nasceu no berço evangélico? Sim. Nasci num berço evangélico. Sou a única filha, mulher. Somos em 4 irmãos, eu sou a única menina, como meu pai dizia, rapa do tacho. Meu pai disse que foi até realmente o último ali, porque ele queria uma menina, era o sonho do meu pai. E fui amada, fui desejada pelo meu pai. Na gestação da minha mãe foi muito complicado, porque minha mãe teve uma gestação muito difícil, ela teve pré-eclâmpsia, teve diabetes gestacional e nunca dava para ver o sexo, Eu sempre estava de costas, nunca dava para ver, mas o meu pai, ele sabia, ele tinha certeza que eu era uma menina. Olha. E eu cresci até os meus 7 anos, Fui amada por ele, fui protegida, cuidada. No entanto, chegou o dia mau, houve uma ruptura na minha infância. Aí foi quando o mal entrou, de alguma forma. O meu pai, ele sofreu um acidente, ele perdeu metade da massa encefálica, estava voltando do trabalho e ele bateu o carro, ele tinha uma Brasília verde, ele bateu esse carro, ficou desaparecido por uma semana. Foi um tempo muito difícil, a atmosfera da minha casa mudou e eu, muito amada pelo meu pai, sempre ali perto, meu pai, por onde meu pai estava, eu estava junto. E chegou uma notícia de que tinha um homem em um hospital, só que ele estava irreconhecível. E aí minha mãe foi para reconhecer
ela reconheceu meu pai pelo polegar, porque ele tem um dedo diferente, sabe? Tinha um osso aqui, assim, era bem diferente. Mas o meu pai estava desfigurado. Bateu a cabeça, inchou, ele fez uma cirurgia, né? Porque como ele perdeu metade da massa encefálica, então meu pai ele tinha uma cicatriz que começava aqui da testa e vinha até a nuca. E ele perdeu a memória. Ele não nos reconhecia. Ele não sabia quem nós éramos, quem eram os filhos, ele não me reconhecia como filho. Minha mãe ficou 1 mês com meu pai internado. E quando ele voltou para casa, eu fui abraçá-lo com saudade do meu pai, né? Para alguns ele era o seu Silas, o tio Silas, mas era o meu pai. E quando eu fui abraçar o meu pai, ele não me reconheceu. E ali, aos 7 anos, quase indo para 8 anos, foi a primeira vez que eu senti rejeição. O meu pai, ele não me reconheceu. E foi a partir desse momento que houve, então, essa ruptura na minha infância, né? Então, uma infância que foi marcada por amor paterno, por cuidado, por proteção. Satanás entrou, né? Por meio de uma questão psicológica, né? Um acidente. E se apresentou como senhor da nossa casa. Então, a partir desse momento, toda a minha casa degringolou. E foi ali que começou todo o processo, né? Que é onde veio o ocultismo, a feitiçaria. E aí, como que você conheceu o ocultismo? Com quantos anos? Eu já tinha de 8 para 9 anos. E o meu pai ele já estava recuperando, né, a memória. E um pastor da igreja, nós éramos da Assembleia, e um pastor, acredito que ele estava em transferência, e ele deu uma caixa de livros para meu pai. Nessa caixa tinha livros de medicina, entre vários outros livros. E no meio desses livros tinha um livro da capa preta. E eu, criança, né, sempre gostei muito daquela cor e vi o livro. E eu peguei esse livro, coloquei embaixo da cama, escondido da minha mãe. E eu comecei a fazer a leitura desse livro. Fiz a leitura desse livro por 1 mês, mais ou menos. E era um livro de ocultismo. Era o livro muitos conhecem como o livro da capa preta, né? O livro de São Cipriano. E eu comecei a fazer a leitura desse livro. Era um livro que conjurava, né? Então, eu ia fazer conjurações. E ali embaixo da minha cama, com metade do meu corpo para fora da cama, eu comecei a conjurar. Eu comecei a ler aquilo, né? Aqueles nomes. Então, ali, de 8 para 9 anos, foi meu primeiro contato com o ocultismo. Meu Deus, um alerta já aí, né, para essa geração. Né? Eu já vi casos lá onde eu moro de um jovem que leu o livro do São Cipriano, nunca mais ele foi o mesmo, acabou a vida dele. Temos o testemunho do profeta Renato também, que entrou, né, e depois é só Jesus para arrancar você dessa situação. Então presta atenção nesse testemunho que é muito forte. Né? E aí você começou a fazer, que não é um livro normal, né? São rezas, né? São rezas, sim, são rezas, são pactos. E é aquilo, né? Tudo que você convida espiritualmente, você autoriza espiritualmente. E Satanás, quando ele se apresenta, ele nunca vai chegar te assustando, né? Ele nunca vai chegar mostrando a face dele. Ele vem como um sedutor, de uma forma... Ele vem trazendo afeto, né? E também substituindo a verdade pela mentira. Então, ele se apresentava para mim na figura que eu mais sentia falta, que era a figura paterna. Então, ele se apresentou como pai. Eu sou o seu pai. Era essa forma. À medida que eu ia fazendo as conjurações, eu comecei a ter sonhos perturbadores, eu comecei a ver vultos, eu comecei a ter sensações, mesmo tão pequena, e os meus pais, eles nunca observaram isso, porque quando meu pai sofreu um acidente, toda a atenção da minha casa, da minha mãe, se voltou para ele. Né? Meu pai ele foi aposentado por invalidez, então a minha mãe tinha, digamos que, né, a curatela, a guarda do meu pai, então virou uma criança. Ele não era mais o esposo dela, era o filho, porque ele achava que era casado com a enfermeira do hospital.
Eu não era mais a filha, eu era a irmã. Meu pai assistia Teletubbies, ficava na frente da televisão, virando a cabeça, era uma criança. Era uma criança. Então, quando essa cobertura da minha casa cedeu, Satanás ele se apresentou como Senhor. E naquela figura que eu mais sentia falta, a figura paterna. Então, ele era um homem bonito, alto, ele vestia um terno, então ele tinha cheiro, era um perfume amadeirado. Sempre Se materializava para você. eu via, e era só eu que via. Eu vi ele até os meus 15 anos. Quando criança, eu era muito incentivada, eu era uma criança sempre muito quieta, muito tímida, mas eu era muito inteligente, eu observava tudo, e ele sempre ali, né? Eu sentia aquele cheiro, aquele perfume amadeirado, eu sabia que ele estava chegando, e ele chegava. E ele falava, olha, vai lá na gaveta do seu irmão, que tem um filme assim, assim, assado, assiste em determinado horário. Uma criança de 8 anos, eu ia. Era, né, filmes de conteúdo adulto, então já na infância, contato com o ocultismo, com a pornografia. Então, ele se apresentava assim. Ele dava horários para você? Horário específico para assistir? Ele falava exatamente, olha, faça isso em determinado horário, na gaveta do seu irmão, aqui nessa gaveta tem isso, vai lá em determinado horário e pega, olha. E foi assim que a minha infância foi marcada, né? Uma criança totalmente confusa, né? Aquilo que Deus depositou em mim, porque eu era muito amada pelo meu pai, eu tinha paternidade, né? E a gente sabe que quando os filhos crescem com a paternidade, se tornam homens e mulheres fortes. Então eu tinha paternidade, eu tinha identidade, eu tinha direção do meu pai. Só que quando isso cedeu e ele se apresentou como Senhor, tudo mudou, né? Então aquilo que eu tinha de segurança eu já não tinha mais. Eu era uma criança solta, sozinha, né? Minha mãe sempre indo para hospitais, às vezes ela me levava, às vezes não, eu ficava em casa, eu ficava com os meus irmãos. A criança da casa já não era mais você, né? Não, era o meu pai. E eu tive que amadurecer muito cedo. Sim. Muito cedo eu amadureci. E aí, nesse tempo aí, você já não ia mais na igreja? Não... Nós íamos, mas ensina o seu filho no caminho e não o caminho. Nós íamos, mas nos era ensinado o caminho, não no caminho. Você não tinha uma referência? Não. Eu tive futuramente, né? Porque o meu pai, ele era um alcoólatra, né? Nós íamos à igreja, tínhamos uma estrutura, apesar, né, das limitações do meu pai. Mas depois do acidente, meu pai ele foi liberto do vício do álcool. E ele voltou a vida dele totalmente para Jesus, né? A cada 10 conversas do meu pai, depois quando ele se recuperou, 9 ele citava a Bíblia. Né? Então, futuramente, ele foi a referência. Só que caráter moral e espiritual é formado na infância. Né? Então, acredito que esse já também é um espaço para falar com os pais. Né? Uma coisa que eu aprendi na minha própria história, todas as vezes que eu olho para a minha história, para o meu passado, para a minha infância, já não dói. Mas me dá esse senso de que eu preciso falar sobre isso. Né? Quando o pai e a mãe, eles não exercem aquilo que Deus deu a eles, aquilo que Deus confiou, que é autoridade espiritual, proteção, outras vozes entram e se apresentam como governo daquele lar. Algo que eu ouvi de um pastor, ele dizia assim, o mundo, ele pode até te dar conselhos, mas quem libera destino é o pai. Uau. E a Bíblia já mostra isso, né? Isaac com Jacó e Esaú, e Jacó com os seus filhos, né? Liberando, reposicionando ali identidade, destino, liberando sobre a vida dos filhos. Então, o ato dos pais em pôr a mão sobre a cabeça do filho não é só algo bonito, não é só um gesto bonito. Isso é autoridade espiritual. Né? E a mãe também tem uma função muito importante. Né? A mãe, ela aproxima o coração da criança para Deus.
Né? A mãe é aquela mulher, muitas mulheres dizem, né? A mulher é o termômetro do lar, né? Então a gente sente a temperatura, né, do ambiente. Então se tá frio, a mãe tem que colocar fogo na lenha, né? E uma coisa que eu acho muito bonito, e até falei com a minha esposa sobre isso, de Timóteo, é que ele foi quem foi, grande parte de quem Timóteo foi por causa da avó e da mãe. Né? Quando o apóstolo Paulo menciona a sua fé não fingida, que primeiro esteve em sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Então elas formaram, né, o caráter dele. Falando, né, mais para frente em 2 Timóteo 2,15, fala que elas ensinavam sobre as escrituras hebraicas. Né? Então a mãe, ela tem essa função, aproximar o coração da criança para perto de Deus. Né, formar essa atmosfera para que a semente que o pai libera possa crescer, possa frutificar. Né? Ali no caso de Timóteo, a mãe, ela formou, né, a avó formou ali a estrutura, ao alicerce, e aí veio somente, né, o apóstolo Paulo e construiu sobre esse alicerce. Né? Então, existe uma função espiritual muito importante na vida dos filhos, pai e mãe, paternidade, maternidade. E quando isso falhou na minha casa, eu volto a dizer, outras vozes se apresentaram como deuses. Meu Deus. E aí você, né, nessa trajetória aí, o que aconteceu? Você começou a ler o livro de São Cipriano e aonde isso te levou? Qual a profundeza que isso te levou? Aos 10 anos eu já era perturbada, atormentada, eu via muitas coisas em sonhos, né, sensações, e eu cresci assim, né, eu cresci sendo essa criança. Era a minha personalidade, para muitos era a minha personalidade, já tá indo assim. Você lia esse livro? Quando ela descobriu, foi bem engraçado, inclusive, depois nós conversamos sobre isso, ela descobriu o livro porque eu tinha deixado em pé no canto da cama, eu pegava a cama, uma criança muito, né? Pegava a cama e pressionava o livro contra a parede. Então, mesmo que ela passasse pano, limpasse, ela só ia ver aquele livro se ela puxasse a cama. E aí ela achou o livro, eu estava na escola, e quando eu fui para debaixo da cama, o livro já não estava mais lá, sumiu. E aí depois a minha mãe falou, já na minha fase adulta, olha, eu peguei o livro. Eu dei um fim naquele livro e depois ela comprou uma Bíblia ilustrada para mim. Só que já não tinha mais o que fazer, né? Sim. Eu já tinha absorvido aquele conteúdo. Já tinha abrido portas já. Muitas. E aí quando sua mãe tirou o livro de você está com 10 anos. 10 anos. 9 anos, né? Eu já estava com 9 anos. Mas já totalmente perturbada, eu já tinha absorvido muito daquele conteúdo, feito muita conjuração, todos os dias. Na escola eu fazia conjuração porque eu lembrava do nome, sim, então eu conjurava. Eu vi. E aí, depois daí, como é que foi a vida depois daí? Eu fui uma adolescente muito atormentada, né? Quando, até os meus 15 anos, foi a última vez que eu vi aquele homem, né, o meu pai, aquela figura espiritual, e ele não falou nada, ele só me olhava com muita raiva. E eu já comecei a estranhar, porque só eu via ele, mas ninguém via. Imagina uma menina, uma adolescente de 15 anos, ter amigo imaginário, só eu. Se conta pra alguém, interna você. Louca. Você imagina quantas jovens aí estão passando por isso. Muitas. Eles são, não, leva pro psicólogo, lugar do psiquiatra, não tá batendo bem, é problema na cabeça. Mas não é, abriu portas. Sim. E tem muitas filhas que ela tem medo de contar pra mãe o lugar que frequentou, né? Nesse tempo, você chegou a frequentar o ocultismo ou só foi através do livro? Não, só foi através dos livros. Porque apesar de tudo, assim, eu nunca dei trabalho pros meus pais. Sim. O meu negócio era espiritual, no sentido que eu era muito atraída para esses conteúdos. Né? E aí, um livro na infância, aos 8 anos, gerou em mim o desejo de fazer outras leituras,
né? Na adolescência também eu comecei a ler. Só que como o meu pai, ele quando eu tinha 14, 15 anos, ele ainda tinha muitas crises, né? E meu pai, ele tomou Edental, Gardenal durante muitos anos. Então ele ainda tinha muitas crises, então eu sempre muito retraída para não dar mais trabalho para minha mãe, né? Meu pai já dava muito trabalho. E eu lembro que aos 17 anos, quando eu conheci meu esposo, foi basicamente um pedido de socorro, né? Porque meu esposo, aos 17, 18 anos, o meu esposo, ele teve uma experiência que eu nunca tive, né? Então ele cresceu e foi ensinado no caminho. Ele não apenas ouviu falar sobre Cristo, mas ele viu Cristo, né? No caráter da avó, da mãe dele também, né? Viu Cristo no caráter do padrasto dele, né? Que fazia trabalhos ali na igreja, então meu esposo também. E meu esposo, ele cresceu, assim. Já eu não. Então, eu lembro que, às vezes, em ligação com ele, eu falava, olha, eu tô vendo, tem uma coisa me olhando aqui. Então, ele já sabia, né? Onde ele estava entrando. E sempre quando eu sentia o cheiro daquele perfume amadeirado, eu sabia que ele estava chegando e eu tinha muito medo. Você sempre teve medo dele? Nunca... Na infância, não. Na infância era um afeto. Só que na adolescência era medo. Porque ele já não conversava mais comigo. Ele só observava. Ele olhava de longe, ele já não se aproximava. Né? Então, assim, ele ia mudando conforme as estações. Ele conseguiu algo na infância, na adolescência ele já conseguiu colocar o terror. Sabia que estava perdendo, né? Que ele ia perder, né? E quando ele saía, ele deixava um rastro. Que foi quando eu comecei a ter ataques epiléticos. Então, sempre quando ele ia embora, eu tinha ataques epiléticos. Minha mãe me levava em hospitais, em neuros, e ninguém nunca descobria o que eu tinha. E foi assim durante muitos anos. Muitos anos. E essa questão da epilepsia, né? Muitas pessoas atribuem isso a... Eu não vou descartar que possa ter alguma... eu não tenho conhecimento dessa área, mas eu nunca tratei como psicológico. Então, já peguei um caso muito sério de epilepsia. Desde criança, a menina era assim, né? Era conhecida. E depois manifestou. Depois que foi expulso do demônio, ela foi liberta, nunca mais ela teve. Hoje é casada, tem filho, nunca mais teve isso aí. Mas esse caso de epilepsia aí, que nem você falou, você levou no médico, a medicina avançada que a gente tem. Sim. Né? Com a tecnologia que a gente tem. E os médicos não achou o problema, é espiritual. Senão a medicina acharia, não, o problema Sim. tem aqui. Então é espiritual. E aí essa questão de epilepsia, você tinha até que idade? Até depois de que eu era casada, eu tive. Até depois dos meus... Até os 25, 24, 25 anos eu ainda tinha muitos ataques. Sentia como ataque mesmo. Era. Eu apagava mesmo. Né? Eu tinha realmente. Sim. E a Bíblia, ela mostra que nem todas as doenças têm raízes espirituais. Mas Jesus, ele já mostrava, né? Ele já apontava ali quando ele ia curar e libertar, que algumas doenças têm raízes espirituais. Né? E no meu caso, aquela era uma raiz espiritual. Né? Mas que nunca houve o discernimento para entender que eu precisava, desde a minha infância, desse cuidado espiritual, né? E seu marido foi corajoso, né? Ele foi. Não, foi guiado por Deus, né? Não tem como. Foi. Olha, pastor, a primeira vez que um demônio se manifestou, quem expulsou foi meu esposo. Olha aí. O meu esposo. Ele. Nós estávamos sozinhos em casa. Eu não me recordo ao certo o que aconteceu, mas houve um confronto espiritual e houve a manifestação. Só ele sabe explicar, né? O que ele passou. E o engraçado é assim, ó. Qualquer jovem, né, que chega e conta pra ele o que você contou. Eu tô vendo pessoa, cara, vou botar vou entrar nesse problema nada. Ele... Mas é Jesus mesmo, né? Aí ele que pegou a guerra. Ele que pegou. Ali naquele momento eu era o ministério dele. Eu me tornei o ministério dele. Vou treinar aqui. Por muitos anos. Por muitos anos ele acordava comigo às madrugadas, me colocava embaixo do braço, colocava a mão na minha cabeça e orava, e expulsava. Por muitos anos foi assim. Fazendo mesmo, cumprindo o papel sacerdotal. Sacerdotal, sim. E vocês não tinham filha ainda, hein? Nós já tínhamos. Quando nós nos casamos, um ano e meio depois, nós tivemos nosso primeiro filho, Davi Luca, né, que foi uma promessa. Eu não poderia engravidar, pela medicina seria impossível.
Mas durante um culto, no final do culto nós passamos pelos pastores, né, que fazia aquele corredor. O pastor colocou a mão no meu ventre e falou: você carrega um homem segundo o coração de Deus, não vai faltar nada para ele. Uma semana depois eu descobri a gestação, tinha certeza que era o Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu vi meu primeiro filho, Davi Luca, hoje aos 10 anos. 6 meses depois, tivemos uma grata surpresa, Mateus. Descobri uma nova gestação, era uma gestação gemelar, infelizmente, né, eu tive uma perda de um dos bebês. Mateus também Era gêmeos? era. Aí veio o Mateus, uma gestação muito, muito complicada, muito difícil. Quando o Mateus nasceu, ficamos na UTI com ele por algumas semanas, desenganado pela medicina. O pediatra falou: olha, pode entrar, liga pro pai e se despede. Não tem mais o que fazer. Pulmão já não funcionava, os rins já não funcionavam, cheio de bactéria, infecções, dias e dias na UTI, não tinha antibiótico que fizesse efeito. Eu entrei lá e foi a primeira vez que eu fiz uma oração de guerra. Eu falo muito isso, né? O Davi Luca me tornou mãe, mas o Mateus me ensinou o que era ser mãe. Porque naquele dia eu ajoelhei em frente à incubadora, coloquei as mãos sobre ele e falei: pai, eu te entrego. Eu te entrego, ele é seu. Não deixe meu filho sofrer. Né? Guerrei realmente ali. A guerra foi contra mim mesmo, né? Porque eu tinha que entregar o meu filho. Né? Eu falei: Senhor, ele é teu. Faça a tua vontade. No dia seguinte, o hospital nos liga. Vem pro hospital. Pouca fé, faleceu. Meu filho estava fora de todos os aparelhos. Uau. 3 dias depois, alta. Você entendeu que não era seu, né? Não era meu. Se você fica lutando, talvez você tenha ter perdido seu filho. Provavelmente. Meu Deus, como que Deus é lindo. E hoje é saudável. Hoje, Matheus... Ontem mesmo, com eu brincando, tivemos que levar ao dentista. Caio quebrou o dente. Né? Faz parte. Mas graças a Deus tem muita saúde. A minha tem essas coisas também. Partiu a testa aqui, deu conta quando era criança. Glória a Deus, né? Sim, Glória saudável. por isso. Os pais aí que reclamam do filho. É. Não, isso aí, essas marcas aí faz parte da vida, né? Então tem pai que reclama: meu filho é um tormento. Nossa, que esse menino não para. Não para. Não, Quem tem... glória a Deus. Ouvimos muito, né? Quem tem Mateus que balance. Não, essa frase, né? Mas quem tem Mateus que balance. Mateus é agitado, mas glória a Deus. Sim. Glória a Deus por isso. Essas pessoas sofrendo com seus filhos numa cadeira de roda, tetraplégico. Queria ter um filho saudável e os pais que têm ficam amaldiçoando os filhos. Exatamente. Quantas vezes eu não vi? Nossa, esse menino é uma peste. Nossa, esse menino é terrível. Nossa, esse menino misericórdia. Não, misericórdia do ser, né? Que a criança é saudável. Criança saudável. E aí, só que daí não estava totalmente liberta aí. Não. Sempre aquelas marcas da infância. Né? Na fase adulta eu já não era uma criança confusa, já não era aquela adolescente atormentada. Ali eu já era mulher ferida. Então, todas aquelas marcas do meu passado começaram a se manifestar. Né? E a gente sabe que as feridas que não são tratadas, elas não ficam paradas. Elas querem sair. Né? Então, falo muito sobre isso também. Falo muito para as mulheres isso. Feridas não tratadas se tornam uma resistência espiritual. E, infelizmente, na minha fase adulta, no meu casamento, tudo isso foi, né? Sempre depressão, comecei a desencadear ansiedade, depressão. No meio de tudo isso, né? Apesar de todas as minhas falhas, eu descobri o meu ministério de intercessão. E eu acredito que esse foi um dos momentos mais dolorosos também. Porque junto com a descoberta do ministério vieram ainda mais ataques. Então, sempre fazendo de tudo para me paralisar, né? Desde a infância. E eu sofria muito com essa questão de depressão. Eu não sabia, né? Poxa, mas eu tenho meu esposo, eu tenho os meus filhos. Nosso casamento foi um casamento muito difícil, né? Mas sempre íamos à igreja, eu não sabia de onde vinha aquilo. E eu comecei a ouvir muitas vozes. Muitas vozes. Tira sua vida. Você não é amada. Teu pai não te ama. O único que se apresentou como pai e quis cuidar foi embora. Aos 15 anos, ele nunca mais apareceu. Você não tem ninguém. Quem é você? Tudo que você começa, você não termina. Essas eram as palavras que eu ouvi na minha infância. Tudo que você começa, você não termina, Tainá. Não, porque você não... Se você continuar assim, você não vai ser nada.
Essas eram as palavras liberadas na infância. E Satanás depois usou isso para me acusar. É por isso que você tem que tirar a sua vida. E então começou, né, as tentativas de suicídio. Através de mutilações, introdução de medicação, até que eu fiz um coquetel de remédios. Os meus filhos estavam na creche e o meu esposo me achou em casa. Tinha apagado. Fui levada ao hospital e o médico falou, olha, é internação, tem que levar ela para uma clínica, né? Ela é um risco para a saúde dela, para a vida dela. E então, no dia seguinte, saí com um laudo, fui para uma clínica psiquiátrica. Literalmente, nós estávamos conversando aqui, uma aula de loucura, uma atmosfera densa. E eu fiquei ali, mas o meu esposo falou, não, aqui não é lugar para você. E foi quando ele me tirou da clínica e me levou para a igreja. Porque ele entendeu que aquilo era muito além, né? Você vê olha, isso é muito interessante. Abro um parênteses aqui. A diferença de um sacerdote que tem visão espiritual. Quantas mulheres hoje estão internadas porque o marido deu ouvido, né? Falou, não, problema psiquiátrico, interna ela, e hoje tá lá dopada, Sim. internada, e o problema dela era espiritual. Esse seria o meu fim. Olha aí. Não, você não saía mais, né? Não saía mais, porque uma vez que você entra ali, é introduzido medicações para te deixar louco. Sim. Né? São medicações tarja preta, e quem não precisa desse tipo de remédio, isso é maléfico para a saúde. Né? Então foi o que aconteceu comigo. Assim, graças a Deus eu não fiquei ali. Né? O meu esposo, ele teve o discernimento, ele sempre teve esse discernimento. Né? Então ele teve o discernimento de que aquilo era espiritual. E aí foi quando ele me levou para a igreja. Eu lembro que o pastor, né, na época, que hoje descansa no Senhor, o pastor Marivaldo, da igreja de Bebê Sorocaba, em Sorocaba, ele falou, olha, minha filha, eu não... Ele entendia as limitações dele, né? Eu não atuo com libertação, mas eu conheço um casal que atua. E aí foi o meu primeiro processo de libertação, que foi com os pastores lá de Sorocaba. Então foi ali que eu fiz meu primeiro processo de libertação, onde houve manifestação, enfim. Só que a casa ficou vazia, limpa, só que vazia. Né? Então, fiquei bem por um tempo, mas não preenchi a casa, né? O problema não é a casa limpa, o problema é a casa vazia. Vazia. Né? A Bíblia deixa bem clara, né, que nós somos transportados, né, do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, né? Para o reino de Deus. Então, não houve essa troca de senhorio, né? A casa só ficou vazia. Só expulsou uma... Só expulsou. Só fazer uma observação aqui muito interessante. O seu pastor, ele entendendo as limitações dele, indicou uma pessoa que podia. Aí entra os ministérios. O pastor entendeu, eu sou pastor. O pastor expulsa o demônio, mas o processo de libertação, ele passou para outra pessoa. Tem pastor que as pessoas trazem para ele e ele faz o quê? Não, isso aí é coisa da cabeça. Não, é a palavra que liberta. Se todos os pastores entendessem que de todos os ministérios trabalham junto, né? Sim. Então, um cura, outro liberta, um ensina, o outro cuida, né? Você vê que coisa linda, né? Não, eu vou mandar para esse vai libertar e eu vou cuidar. Sim. É assim que a igreja trabalha, um corpo é assim, né? Verdade. Só que daí você falou que houve o processo de libertação, mas você não foi cheia, né? Não fui cheia. Não É aí fui que é o cheia. problema. E aí... Voltou pior. Voltou mais 7 ainda pior. 7 piores. Então, o que já estava ruim, ficou pior, Meu né, Deus. depois. Então, Você chegou a ficar um período bom? eu fiquei um período bem mais, nunca me rendendo verdadeiramente a Cristo. Então isso é um bom para você fazer um alerta, né, para as pessoas, né? Sim, é aquilo, é a troca de senhorio, isso é libertação. Sabe o que eu acho muito interessante? Muitas pessoas têm medo de viver a libertação espiritual, porque associam libertação com manifestação. Na primeira vez que eu falei, né, sobre o meu testemunho, eu recebi muitos relatos de mulheres que falaram, olha, eu tenho medo exatamente disso, de manifestar, porque eu tenho medo de demônios e demônios. Só que o pastor atua no Ministério de Libertação
E sabe que muitas vezes o expulsar demônio é o mais fácil. Isso é mais fácil. O problema é o destronar o eu. E aí que tá o problema. Aí que tá o problema. Né? A questão é, você limpa a casa, o problema não é a casa limpa, o problema é a casa vazia. E libertação, Jesus já mostrou isso quando ele curava, né? Quando ele libertava. Libertação não é sinônimo de manifestação. Muitas pessoas são manifestas, acabam manifestando, mas isso não dá garantia de libertação, porque a libertação ela vem depois. A libertação ela acontece quando o inimigo sai, mas a verdade entra. É a partir daí que acontece a libertação. É a verdade de Cristo entrar. E no meu caso houve o processo de libertação, houve a manifestação, mas a verdade não entrou. Não foi ocupado aquela casa, né? E é a parte mais difícil, porque eu posso te ajudar, né? Te dar o direcionamento, expulsar o demônio, comprar sua guerra. Mas agora a renúncia, quebrar ciclos, renúncias, Exatamente. é com você, né? E aí eu ontem, dando uma mentoria para uma moça, eu falei para ela, eu falei assim, o seu maior inimigo não é o diabo, você está focado no diabo. É você. Falou, eu? É você. É você que vai ter que renunciar ao vício. É você que vai ter que mortificar a dimensão da carne, matar, sepultar ela. O diabo só pode operar porque você está dando lugar. Exatamente. A Bíblia fala, né? Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E essa é a dificuldade das pessoas se libertam. Elas focam muito no diabo. No diabo. Se o diabo entrou, é porque eu abri a porta para ele. O que você convida espiritualmente, você autoriza espiritualmente. Exatamente. O mundo espiritual ele não funciona com base em boas intenções, né? O mundo espiritual funciona debaixo de princípios, de obediência, né? De autoridade espiritual, de posicionamento. É assim que funciona o mundo espiritual. Né? Então, uma vez que nós damos legalidade, o que é legalidade? É poder legal para Satanás agir na minha vida. E o mundo espiritual ele funciona por leis. Né? Ele não pode chegar, entrar, me tocar se eu não der poder para ele fazer isso. Sim. Né? E é nós que fazemos isso. Exatamente. E aí só que daí aconteceu. Expulsou, você ficou um período bem. Sim. E aí quando voltou, como que foi a situação? Destruição do meu lar, destruição do meu casamento. Meu Deus. A mentira entrou, o adultério entrou. Né? Já não era mais Deus, o Senhor da minha casa. Nós elegemos outros deuses. E houve o divórcio. Uma ruptura por 4 anos. O divórcio do meu casamento. Da minha família foi destruída por 4 anos. 4 anos. 4 anos. Nesse período, você direcionou para o lado espiritual, para o ocultismo. Sim. E aí, você quer contar essa história aí? Aí foi onde eu me aprofundei ainda mais, né? Lembrei de tudo que eu havia vivido, que por muitos anos ficou guardado dentro de uma caixa. Sim. E aí, nesse período onde houve o divórcio, nessa ruptura, eu comecei a me envolver com o ocultismo. Né? Então, um livro que foi interrompido a leitura no passado, eu fiz a compra do livro, iniciei novamente o livro. São Cipriano, Clavículas de Salomão, As Chaves de Salomão, tudo que era livro de ocultismo, eu adquiria. E só o conhecimento já não bastava, eu precisava praticar. Né? Então, o que adianta eu ter tantas informações, né? Eu ter aqui, olha as chaves que tem, olha o tanto de coisas que eu posso acessar. Eu vou começar a acessar, e foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a fazer algumas práticas espirituais. Então, eu comecei também com a cartomancia, tratamentos de radiestesia, alinhamento de chakras, meditação guiada, ativação de arquétipos. Né? Eu não deixei de crer, eu só mudei a minha fonte. Então, eu comecei a eleger outros senhores na minha vida. Eu acordava pela manhã, bom dia. Não era bom dia, Pai, bom dia, Filho e Espírito Santo. Era bom dia, guias, bom dia, mentores. Meu Deus. E mandava, vai rodar, e pedia para as entidades ir rodar ao meu favor. Eles começaram a se materializar de novo ou não? Materializar, não.
mas mandou seus ministros, né? Assim, eu conheci muitos ocultistas, né? Eu me envolvi com um ocultista. A princípio foi um relacionamento por amizade, né? Uma pessoa muito inteligente. Ele era da Quimbanda. Então, eu vi que tudo aquilo que eu fazia era fichinha perto das coisas que ele podia me ensinar. Então, eu conheci esse ocultista, começou como uma amizade. Depois, nós tivemos um breve relacionamento, né? E ali foi uma troca terrível. E nesse tempo todo, fazendo rituais, ele me apresentando, né? Olha, isso daqui não é nada, começa a fazer isso. Eu nunca cheguei a fazer nenhum pacto, nenhum ritual com sangue, né? Mais com objetos, né? Isso eu fiz bastante. Manipulação de energia, tudo isso foram coisas que eu comecei a praticar. Sim. Começou a ter acessos mesmo a coisas profundas. Comecei mais profundo. Mas quando você saiu, que houve o divórcio, você foi atraída? Porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas ela conhecia Jesus, mas ela foi para esse lado mesmo tendo conhecimento. Mas é uma atração muito forte, né? Algo muito forte espiritual, né? Que arrasta. E depois eu entendi, né? O porquê que isso acontecia. É o meu ministério. Intercessão e libertação. Então, Satanás, ele já sabia, né? Ele não sabia o que ia acontecer no futuro, mas ele sabia o que eu carregava. Exato. Né? Ele sabia, no ventre da minha mãe foi liberada uma palavra. Sim. E ali no ventre ele já tentou, né? Ali, através de tantos problemas de saúde que minha mãe teve, eu sou um milagre também, por ter sobrevivido. Então, eu sempre fui atraída, sempre. Sobrenatural, né? Sempre. Então, esses conteúdos, né? E isso é muito importante a gente falar também, porque a curiosidade espiritual ela não pode ser negligenciada. Sim. Né, pastor? Infelizmente, muitas pessoas estão abrindo legalidades por meio da curiosidade espiritual sem fundamento. Então, a pessoa quer uma lista, ela quer saber uma lista de demônios. Né? Apareceu uma mosca, ela fica tão fanática, esse daqui é o príncipe das moscas. Não é, às vezes é só a tua panela que tá suja. Né? Mas do nada começa um fanatismo muito grande. Isso é... Valia tudo, né? Exatamente. Né? Então, não consegue discernir a voz do Espírito Santo, mas quer saber sobre hierarquias espirituais. Nossa, eu falo muito disso. As pessoas querem saber tudo sobre trono, exatamente, sobre anjos, demônios. Eu falo, mas você sabe alguma coisa sobre Jesus? Você conhece Jesus? Você tem intimidade com o Espírito Santo? Então você não pode entrar nisso aí. É. Elas nem começam, nunca leu os evangelhos, as cartas, mas ela já está lendo livros mais profundos. Não, gente, a base primeiro é Cristo, né? Se fundamentar na palavra. Fundamentos da fé. Pessoas que se intitulam, né, como cristãos, né, que se reconhecem como cristão, mas não têm vida com Deus, não tem uma vida de oração, não vai para o secreto, não jejua, não ora, ainda confunde o evangelho de João com João Batista. Sim. Né? Querem saber sobre hierarquias espirituais, mas não conseguem discernir a voz do Espírito Santo. Então, Satanás, ele não precisa que você faça um pacto consciente. Basta uma curiosidade espiritual não fundamentada. E a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor. Então, se o conhecimento ele vem antes do temor, isso acaba sendo perigoso. Né? Então, a gente é preciso alertar. Tem lugares que é para você acessar. Tem lugares... assuntos profundos, espiritualmente profundos. Primeiro, a sua fé precisa ser fundamentada. Né? Então, eu sempre fui muito... E tudo começava, né? A pastora Sarah Shiva, ela fala uma coisa muito interessante. Satanás, ele pega o pão da verdade, coloca o comprimido da mentira e você ingere. Esse é um dos mecanismos. No meio da verdade, sempre tem um comprimido da mentira. Eu comecei a estudar, pastor, sobre conhecimentos bancários. E uma coisa muito interessante que é dito é que, para quem trabalha no banco, saber reconhecer uma nota, consegue reconhecer no toque. No toque. Porque ela é tão diferente da original? Não, mas é porque ela é muito parecida, só que ela não tem essência. E como que eles entendem o que é o falso e o que é original?
é estudando profundamente o verdadeiro. E é exatamente isso que acontece no reino espiritual. Se você quer discernir o falso do verdadeiro, não é lá por um livro ocultista que você tem que estudar. Não é a lista de demônios que você tem que ter na sua mão. É se aprofundando na palavra de Deus, nos fundamentos da fé. É indo para o secreto, né? Se levantando, é levantando clamor, intercessão, buscando. Tendo discernimento de espírito. Ali é onde as convicções, algo que eu falo muito, é no secreto que as convicções do Espírito são liberadas sobre a nossa vida. É no secreto, existem dons, existem mistérios, segredos que o Senhor só vai revelar no secreto. Então tem pessoas que querem coisas tão extraordinárias, eu quero o nome disso, eu quero estar bem fundamentado. Esse foi um grande erro meu. Eu sempre quis muito esse poder do conhecimento, mas do conhecimento sem fundamento, do conhecimento buscando nos lugares errados. E, infelizmente, muitos cristãos estão abrindo portas, legalidades, através da curiosidade espiritual. Sim. Tem que ter discernimento. E tem muitas pessoas que eles já têm até tempo como cristãos, já são até pregadores, mentores, né? Que acham que está baseado na verdade e já estão indo para esse lado, né? Exatamente. E então o principal, sempre falo isso aí, né? É o poder de Deus. Jesus, ele destruía as cadeias do inferno pelo poder. Pelo poder. Pelo poder. Então, Paulo, Jesus, onde chegava, as cadeias caíam pelo poder de Deus. O discernimento de espírito. As pessoas não buscam mais discernimento de espírito. Não buscam. Eu já conheço tudo sobre o ocultismo. Não, mas não é assim. O inimigo, ele é mentiroso. Exatamente. Né? Ele é astuto. Mentira. É aquilo que você falou, né? Ele pega o pão da verdade e coloca uma sementinha da mentira. Exatamente. Compromisso da mentira. Então eu preciso ter discernimento de espírito. Exatamente. E é uma coisa que nós só temos quando nós nos aprofundamos na presença de Deus. É ali. O que é espiritual, você só trata aos pés da cruz. Forte. Só isso. E esse relacionamento íntimo, né? Com o Espírito Santo. Exatamente. As pessoas sempre me perguntam, como que eu faço para aumentar a unção de Deus? Obediência à palavra e intimidade com o Espírito Santo. Exatamente. As pessoas querem chave, querem segredo. Não, mãe, quantas horas eu jejuo? Quantas horas eu oro? Como se Deus olhasse para o tempo de jejum. Não, ele olha para o coração, não o tempo de jejum. Tem gente que passa 3 dias de jejum e não recebe. Tem gente que entra 1 hora na presença do Senhor e consegue tocar o coração de Deus. Porque o Espírito Santo, ele olha além das minhas boas palavras, além do meu vocabulário, ele olha além da minha intenção, além daquilo que eu quero expressar com os lábios. É muito incrível isso, né? Porque ele já conecta com aquilo que Deus diz em Isaías. O povo me adorava com os lábios, me honrava com palavras, mas o seu coração estava o quê? Distante. Então ali o Espírito Santo, ele olha para isso, para a intenção por trás do meu coração. Né? Então, quando entrar no lugar secreto, é aquilo que é mencionado, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que está no secreto. Daí fala com ele, se lança aos pés da cruz. Antigamente, no início do meu ministério, eu focava muito nos demônios. Então, eu já entrava dentro de uma casa assim, não, cadê o bicho? Não. Agora eu foco na presença. Exatamente. Trazer a presença para aquela casa. Hoje tem casa que a gente chega, que a gente não dá nem moral para demônio, a gente já vem num processo de adoração, já vem num processo de busca, que quando a gente entra, fala, cadê? Mas não estava quebrando até agora? A pessoa está calma, está curada, você fala, então o mal já saiu pela presença, não por causa de mim, mas por aquilo que a gente carrega. Então fala para as pessoas, entra no secreto e passe tempo. Exato. Os demônios não vão nem aguentar olhar para sua cara. Exatamente. Não é verdade? E aí você começou a mergulhar, começou a fazer pactos. Sim. Né? E qual foi a profundeza que você entrou nisso aí? Eu era totalmente atormentada, aterrorizada, eu não dormia, eu não comia. Entrou o alcoolismo, entrou a prostituição. Né? Eu já estava beirando ali, na realidade, no alcoolismo. Sim. Né? Quando mais pra frente eu tive um real encontro com Deus, eu falei, Senhor, eu não quero mais. Eu renuncio. E eu bebia, né, consumia bebida alcoólica todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Meu Deus. De manhã, mas tomava um café, vou molhar o bico. Sim.
Era assim, vou molhar um bico. À noite, preciso dormir bem. Vou tomar um vinho. Era assim. E quando eu renunciei isso, que eu falei pra Deus, Senhor, eu não quero. Eu lembro que eu abri minha geladeira, joguei tudo fora, o que eu tinha. Eu não dormi. Boca seca, tremor, né? Começou a me dar abstinência. Então, o alcoolismo bateu na minha porta, a prostituição, mulher promíscua, né? E algumas pessoas até, quando eu falo, porque hoje eu consigo falar abertamente sobre isso, né? Porque eu entendo que a nossa história, ela carrega a autoridade, né? Então, as cadeias que um dia eu estive, hoje ela é uma chave para abrir outras cadeias. Então, quando eu falo abertamente sobre isso, não é focando no que a Tainá era, mas é focando no que entrou depois. E eu me recordo de uma vez que uma amiga falou assim pra mim, ela era da Umbanda, né? Porque era essa os meus níveis de amigo, né? Da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, do ocultismo. E ela falou assim pra mim, olha, vamos numa gira no terreiro pra você tomar um passe, porque você tá muito perturbada, né? Eu tava atormentada. Via vultos, presenças, eu sentia muitas sensações, eu não conseguia dormir. Aí o perfume amadeirado agora também era um perfume doce, né? Porque eu invocava algumas entidades. E eu me recordo que quando eu fui nessa gira, na realidade, antes disso, teve uma situação muito interessante. Era um domingo. E sempre quando eu passava, né, ali perto da minha casa, tinha uma igreja. E naquele domingo eu tinha bebido o dia todo. Eu estava sozinha em casa, né, já divorciada, os meus filhos com o pai. E eu falei, eu vou lá. Comecei a me arrumar chorando. Uma parte de mim fica, outra parte de mim impulsionando, vai. E eu já tava tudo certo para eu ir nesse terreiro. E quando eu cheguei na porta, o culto começava às 7 horas, eu saí de casa às 7h15. Não era bem próximo de casa. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu não consegui entrar. O louvor tocando, eu fiquei com uma raiva, pastor. Mas eu fiquei com uma raiva, me deu uma fúria. E eu comecei a chorar e eu falei, eu preciso sair daqui agora. E quando eu ia me virar, eu senti uma mão, uma irmã, falou assim pra mim, pode ficar aqui, ele tá aqui com você também. Ela pegou uma cadeira, colocou encostada na parede, pro lado de fora da igreja, e me colocou sentada ali. E eu ouvi todo o culto, do início ao fim, chorando. Os carros passavam ali, né, sendo confrontada. E eu falei, olha, se fizer um apelo, eu vou lá. Não fez. Falei, acho que tá bom, né? Não é pra eu ir. Voltei pra casa. Aquele dia eu consegui dormir bem. E na semana, se não me engano, foi numa quarta-feira ou numa quinta-feira, tinha esse terreiro. E eu fui com a minha amiga. Quando nós entramos, faz aquele processo, né, de limpeza, de defumação. E ela entrou na minha frente, ela passou por esse processo. Quando eu comecei essa defumada, veio uma mulher que saiu de lá de dentro, não sei de onde aquela mulher saiu, e ela falou assim pra mim, marchando na minha frente, apontou o dedo no meu rosto e falou, aqui não é o seu lugar. Vai adorar o seu Deus. Meu Deus. Minha amiga falou, Tainá, eles não fazem isso, eles não envergonham, as entidades não te envergonham, você quer entrar? Eu falei, não, porque eu entendi o recado. Então eu saí, peguei um carro de aplicativo de volta pra casa. E ali iniciou meu processo de libertação. Você literalmente obedeceu a entidade. Eu obedeci. É melhor obedecer do que sacrificar, né? Sim. Eu obedeci. Dessa vez ele não mentiu, né? Meu Deus, que forte. Mas todas, né? Quando eu fazia ali, eu tinha uma... Ela era uma mãe santa, né? Mataróloga, onde ela fazia tiragens pra mim. E a gente fazia o que nós chamamos de... O que eles chamam de tiragem geral, que aborda todos os pilares da sua vida. E quando chegava na espiritualidade, ela sempre me falava, você pode ir para qualquer lugar, você pode ir para Quimbanda, para Umbanda, para o espiritismo, você vai ser desenvolvida, porque tem algo espiritual em você muito forte, você carrega algo muito forte. E quando aquela entidade falou para mim, lá na porta daquele terreiro, vai adorar o seu Deus, que aqui não é o teu lugar, eu já tinha entendido, eu falei, ok. E eu lembro que eu fui para casa, era uma tarde,
E eu coloquei a bolsa em cima do sofá, entrei pro meu quarto, eu fechei tudo, eu fiquei no escuro. Eu me ajoelhei, eu tava com tanta raiva, né? Eu tava apática, mas eu entendi que eu precisava fazer aquilo. E eu falei pra Deus, o que você quer comigo? Eu não tinha respeito, eu não tinha reverência. O que você quer comigo? Qual que é a sua comigo? Porque eu não sou nada. E aí foi quando eu lembrei de um louvor que o meu pai colocava, na realidade é um hino da harpa, que é na versão do Matos Nascimento. Quando Jesus estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas ele estendeu as suas mãos para mim. E eu coloquei esse louvor, coloquei para repetir, deixei em cima da minha cama, fechei os olhos. E eu falei, pai, eu ainda sou digna. Eu sou digna. E eu entendi que eu precisava, e ninguém me falou isso, mas eu entendi que eu precisava nomear os meus pecados. Eu sou ocultista. Eu sou uma prostituta. Eu sou uma alcoólatra. Mas eu ainda sou digna de receber o seu toque. Coloquei as minhas mãos assim ajoelhada. E aquela atmosfera espiritual pesada. Eu sentia como se tivesse vento, mas estava tudo fechado. Era uma ventania aqui por trás do meu cabelo, na minha nuca. Uma atmosfera densa, pesada, como se tivesse uma guerra. E eu falei, eu não vou abrir os meus olhos. E eu fiquei ali, aquela movimentação espiritual, e eu chorando, e eu falando, o que o Senhor quer comigo? Eu sou digna. E eu senti a palma da minha mão fervendo. Ali eu entendi que é aquilo que talvez muitas pessoas já ouviram. Quando nós tocamos nas vestes de Jesus, não somos nós que sujamos ele. É ele que nos purifica. E ali iniciou meu processo de libertação. Não foi em um templo, não foi através de pessoas tentando me convencer, porque o que eu mais tinha, você precisa ir para a igreja. Não, foi o próprio Espírito Santo que me convenceu. E ali iniciou meu processo de libertação. E aí começou a guerra. E a guerra, ela inicia aí, a partir do momento que você renuncia, né, às suas vontades, né? Sim. Às vezes as pessoas pensam assim, não, a guerra espiritual agora é contra os demônios. Não, é contra você. É contra eu mesmo, que eu vou ter que renunciar a tudo. Exatamente. Né? Ter que... E aí começou o processo. Começou o processo. Eu consegui um contato com um casal de pastores também. Não foi o primeiro, porque eu não queria que... Eu queria fazer esse processo, eu sabia que eu precisava passar. Sim. Mas com alguém que não me conhecesse. Que eu pudesse falar tudo sem julgamento. E aí, a irmã dessa igreja, eu entrei em contato com ela. E ela falou, olha, eu tenho esse casal de pastores aqui, essa pastora, ela vai te ajudar. Entrei em contato com ela, expliquei tudo por telefone. Ela falou, eu vou orar, te retorno. Eu falei, ok. 20 minutos depois, ela vem aqui amanhã, tal horário. 1 hora antes, eu já estava lá na porta. Porque eu entendi que eu precisava. Sim. Tá com fome mesmo, né? E literalmente, depois daquele momento, assim, eu senti muita fome, muita sede de Cristo. Sim. E quando eu cheguei lá, eles explicaram pra mim, né? Olha, fala, esse é o teu momento, fala tudo. E eu comecei a falar. Comecei a chorar, porque fizeram isso comigo, porque é minha infância. Depois eu até fiquei constrangida, porque eles estavam tão quietos, e só eu chorando, a lágrima voltou. E eles começaram a direcionar as perguntas, e essas perguntas começaram a me constranger. E foi um processo de 3 dias. No 3º dia, foi o confronto. Ali veio com força o confronto espiritual. E esse confronto, ele causou uma reação naquilo que já dominava a minha mente. E houve novamente uma manifestação. Só que essa foi pior. Mas todos os dias manifestou, não? Não, foi no último dia. No 3º dia, houve essa manifestação. E foi muito pesado. Eu lembro que era uma sala, né? Tinham 2 portas. E
eu apaguei. E quando eu tinha, né, retomava ali a minha consciência, a pastora, ela estava com as mãos aqui cansada, e o pastor em pé, e eu no chão, o pastor com as mãos levantadas, e a pastora, Tainá, repete comigo, e eu apagava. E eu fiquei muito tempo assim. E quando eu voltei mesmo, a porta estava com uma marca do meu pé, né, porque aquilo estava muito agressivo, então eu chutei porta, eu derrubei vaso, os pastores cansados, né? Realmente foi algo muito profundo ali. Pesado mesmo, né? E dessa vez eu sabia, agora eu não posso deixar vazio. Preciso preencher. E foi quando eu comecei a ter fome de Deus, né? Comecei a renunciar. A renúncia, ela veio aos poucos, né? Muitas pessoas acham que libertação é um ato, mas não, libertação é processo. Né? E a renúncia, ela veio aos poucos. Eu fui renunciando aos livros, fui renunciando às leituras, fui renunciando ao alcoolismo, à prostituição, né? E até que chegou um certo período ali que eu falei para Deus, agora eu preciso ainda mais da tua paternidade. Que foi quando, no dia 26 de abril do ano passado, de 2024, às 11h54 da noite, eu recebi uma notícia do Hospital de São Paulo, onde ali eu tive a confirmação da morte do meu pai. E naquele dia eu lembro que eu fui pro meu quarto e eu acordei todo o condomínio com os meus gritos. E eu falei para Deus, eu falei, é o meu pai. Ele é o meu papai. Porque eu ainda tinha aquela carência, né, daquela criança que eu cresci com meu pai me colocando no colo, tocando guitarra, né? Então eu falei, o Senhor recolheu meu pai. Eu te peço, pode tirar tudo de mim. Só que agora não tire a sua paternidade. Eu preciso da sua paternidade, Deus. E foi quando eu me lancei verdadeiramente aos pés do Senhor. E ali eu tive a minha identidade restaurada. A restauração do meu casamento veio junto com essa restauração de identidade. O reposicionamento, né? O Senhor me reposicionou, me deu uma nova identidade e restaurou meu casamento. Glória a Deus. Isso faz quanto tempo que vocês voltou, reconciliou? 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses. E um processo doloroso, né? Foi doloroso. Né? Foi. E quando há perdão, né? É. O jugo é despedaçado, né? Cai por terra. E aí hoje ainda, né? Tem aquela questão, né? Agora a guerra é contra nós mesmos, né? Manter. Sim. É isso que as pessoas precisam entender. Eu vejo a dificuldade das pessoas se libertam. A pessoa entra ano e sai ano, pastor, elas enfrentam os mesmos demônios. Sim. Daqueles demônios que já venceu lá atrás, volta e elas, né, abre porta para eles. Né? Exatamente. O medo, aqueles mesmos pecadinhos de estimação. Os pecados tolerados, né? Exato. E o apóstolo Paulo menciona sobre isso em Gálatas. Foi para liberdade, foi para nossa liberdade. Cristo nos libertou, nós somos libertos. Nós precisamos fazer o quê? Permanecer firmes. Para que a gente não volte, né? Nos submetemos novamente ao jugo de escravidão. Isso. O apóstolo Paulo, ele não estava falando para pessoas dentro de prisões. Ele estava falando para pessoas libertas que ainda correm o risco de serem acorrentadas. E muitas pessoas ainda brincam com isso, né? Negociam essa liberdade, não quando um demônio ele entra, porque as pessoas têm medo de demônio, nós estávamos conversando aqui sobre isso. Sim. Vai ter medo de demônio? Sendo que Cristo já os venceu na cruz? Exato. Já foi despojado, né? Jesus despojou os principais potestades. Exatamente. Eu falo para as pessoas que eu tenho medo do Paulo. Eu tenho que lutar contra o Paulo. Eu falo, não sei. Toda vez que ele pensar em vencer... Exatamente. Opa, tá sepultado. Você não pode mais voltar, né? É ele que abre porta, né? E hoje a sua vida com Deus, assim, as pessoas têm muito medo do que, Tainá?
Ela sai do ocultismo e tem medo das retaliações, dos ataques do maligno. Como é que é a sua vida espiritual hoje com Deus? Você tem esses ataques, você tem essas aflições que as pessoas tanto têm medo? É aquilo que o apóstolo Paulo menciona, né? Nós precisamos permanecer firmes naquele que já venceu, para que nós não voltemos para essa prisão, para esse jugo. A minha luta hoje, a luta na realidade da maioria das pessoas que são libertas, não é contra demônios, é contra o eu. Muitas pessoas voltam para essa prisão quando aceitam a culpa, quando aceitam o medo, quando aceitam a acusação, né? Quando Satanás vem, eu falo muito sobre isso. Satanás, ele não é onipotente, onipresente, onisciente, mas ele é especialista em comportamento humano. Ele está ali o tempo todo. Ele não lê os meus pensamentos, mas ele tem boca. Num olhar ele sabe o que eu já pensei. Ele tem olhos, ele tem ouvidos, então é o meu comportamento. Né? Tem muitas pessoas que falam, hoje eu vou acordar e eu vou confundir o diabo. Eu não vou confundir, não. Quando eu acordo, eu tenho que deixar claro para ele quem eu sou. Quem hoje eu sou. E hoje quem eu sirvo. O Espírito Santo, ele me deu uma palavra, e nós falamos sobre isso, vai para a caverna. Guarda a tua vida, é tempo, existe um tempo determinado para todas as coisas. E a palavra de Deus, ela não muda. É imutável, mas ela se movimenta. Né? E existem muitas pessoas que ficam presas naquela estação. E Satanás se aproveita disso também. Né? O Espírito Santo falou para mim, olha, vai para a caverna. Eu fui, em obediência, mas eu permaneci ali por desobediência, porque eu não entendi o tempo que era para eu estar na caverna, o tempo de entrar da caverna e o tempo de sair. Né? Permaneci ali porque eu fui desobediente, né? Porque o Espírito Santo falou, por um tempo, e eu fiquei por muito tempo, né? Pelo medo. Mas muitas pessoas hoje, elas estão aprisionadas por isso, pelo jugo, né? Por voltar, por aceitar de volta aquele pensamento. Né? Então, hoje, eu não luto porque, claro, né? Eu sou aquela intercessora que acorda às 3 da manhã, o meu relógio biológico, às 2h40 já está me despertando. E hoje, muitas vezes, quando eu vou para o meu secreto, eu passo tempo ali. Né? Às 3 da manhã, das 3, às vezes até às 6, às 5h30, eu tô ali antes dos meus filhos acordarem. E eu ainda sinto aquela presença, querendo me aterrorizar. Né? A porta que fica mexendo, a janela, os barulhos, a gente sente essa atmosfera. Mas eu não recuo, eu permaneço. Querendo te assustar. Querendo assustar. Fazer você parar. E é importante, é muito interessante isso que você falou, né? A pessoa aceita a culpa. Acusar, ele vai mesmo. Vai. O inimigo, essa é a função dele, Sim. né? Mas o problema é as pessoas aceitar. Aceitar. Exatamente. Eu pego casos de mulheres com 20 anos que ela fez aborto. Ela já se arrependeu, já confessou, mas ela carrega por 20 anos a culpa. Ela fala assim, pastor, eu não sinto o perdão de Deus. Não é que ela não sente o perdão de Deus. Ela aceitou a culpa. Exatamente. E aí entra esse espírito de culpa e fica montado no pescoço lá. Não, você pecou, você não vai para o céu. E a pessoa, 20 anos, achando que ela não ia para o céu. Sabendo que ela confessou, se arrependeu. Exatamente. Né? Ela aceita a culpa, aceita o medo, tem que rejeitar, né? Tem que rejeitar. O medo paralisa. Paralisa. Né? O medo, ele nos paralisa. E hoje, realmente a minha luta não é contra a minha carne, não é contra... Na realidade, a minha luta é contra a minha carne, né? Mas não é... Hoje a minha luta maior, e eu acredito que da maioria das pessoas que são libertas, né? Que vivem o processo, porque o meu processo de libertação, ele não limitou a 3 dias. Eu vivo isso até hoje. Né? Todos aqueles livros que eu li, muitas vezes, inclusive, uma das minhas orações, assim, que são orações diárias, eu falo para Deus, Senhor, eu renuncio, eu rejeito todo conhecimento que eu adquiri fora da tua presença, fora do teu caráter. Né? Então, aqueles livros, aquela leitura, eu sempre tenho que estar renunciando, né? Todos os dias. Acusação, quando Satanás, olha o que você fez, olha, eu lembro o que você fez no verão passado. Falei, eu também lembro, porque eu não tenho amnésia. Mas deixa eu te falar quem eu sou agora. Então, E deixa eu lembrar seu futuro. Quando eu tô muito injuriado, eu sou assim. Que o inimigo vem acusar, quem você falou? Vira e mexe, ele vem, né?
Sim. Mas você fez isso. Aí eu falo, fiz, e isso não está o culto do meu Senhor. Exato. Está confessado, está diante dele. Só que deixa eu lembrar seu futuro. Tá? Eu vou lembrar o meu futuro e o seu. Então, o seu futuro é perdição eterna, o meu é habitação eterna com Cristo. Aí eu já esclareço a palavra, está escrito. Exatamente. Essa chave tão poderosa que a igreja não acessa. O que Jesus deixou para nós lá na tentação. Está escrito. Então, quando eu olho para a palavra e falo, Satanás, está escrito, ele tem que bater em retirada. Sim. Mas as pessoas não usam a palavra. Elas aceitam a acusação, né? Elas estão pedindo perdão por pecado que ela pediu perdão há 1 ano atrás, na semana passada. Mas que pecado é esse tão profundo que o sangue de Cristo não basta? Está invalidando o sangue de Jesus, né? Aí você vai ver coisas simples, coisas bobas. Exatamente. Que tira a pessoa da ceia. O inimigo consegue uma briguinha dentro de casa, uma coisa simples, E é aí que é a hora da pessoa tomar a ceia do Senhor, ela faz o contrário. O inimigo acusa ela e fala, você não é digno da ceia. Exatamente. A palavra está dizendo, você é digno. Ela fala, não sou digno. Então, o importante é essa visão que você passou para o povo de reconhecer que você é filho, a paternidade. Exatamente. E algo que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração não é sobre quem saiu, mas é sobre quem entrou. Jesus, quando ele ia expulsar, quando ele ia curar, eu senti a necessidade de falar, eu precisava, aquilo estava há anos entalado na minha garganta, eu precisava nomear os meus pecados. Mas Jesus, ele nunca perguntava, qual que é o teu pecado? Ele ofereceu redenção. A mulher do fluxo de sangue, pela lei, ela estava impura, mas ela foi chamada de filha. Um endemoniado gadareno, nu e acorrentado. Mas ele recebeu vestes e saiu em perfeita, em sã consciência, em estado mental. Ele saiu dele em perfeito estado mental. Então, o Espírito Santo, Deus, Jesus, ele nunca vai te perguntar qual é o teu pecado, mas ele sempre vai chegar revelando quem eu sou. E meu coração ele se alegra muito quando eu leio o Evangelho de João. Justamente porque é no Evangelho de João, eu acredito que todas as pessoas precisam ler o Evangelho de João para conhecer a identidade de Cristo. Sim. Quem eu sou? Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira. Eu sou quem sou. Então, quando nós estamos diante dele, tudo em nós vai para o seu perfeito lugar. Quem tem um encontro com eu sou, não permanece o mesmo. Uau. Pastor, a cruz confronta. O altar, ele liberta. Mas quem sustenta essa liberdade somos nós. Somos nós no secreto. Cristo, ele liberta, mas é nossa responsabilidade manter a nossa mente livre. Como Paulo menciona. Ter o que? Uma renovação da nossa mente. Essa é a nossa responsabilidade. É não me conformar, não aceitar a culpa, não aceitar o jugo. Cristo já levou sobre si. Foi para que ele foi crucificado para que eu tivesse vida e que eu tivesse em abundância. Ele veio para que eu tivesse vida em abundância, não para que eu ficasse preso no passado, porque o que me fizeram, porque o trauma. Você quer falar de trauma? Porque a dor emocional, porque a ferida emocional, nunca se falou tanto em ferida emocional como mencionado hoje. É verdade. Jesus no Getsemane, emocionalmente quebrado, mas com o rosto no chão, na terra, ele orou. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tem pessoas esperando serem livres para seguir Jesus. Sendo que o apóstolo Paulo menciona, já estou crucificado com ele, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou ser livre no processo. É pegar a minha cruz,
é ser crucificado todos os dias, é matar o meu eu. Existem pessoas que, olha, isso é bonito, mas eu fiz tantas coisas tão mais profundas. Olha, eu fiz um pacto de sangue. Jesus, ele se importa muito com o meu pecado. Não. Antes da ferida, ele trata a identidade. Forte. Antes da ferida, ele trata a identidade. É por isso que depois da misericórdia sempre tem o chamado. Vai, não peques mais. Jesus, ele nos reposiciona. Tem pessoas que acreditam, né? E eu ouvi muito isso quando eu contei o meu testemunho a primeira vez. Tainá, eu fui mais profundo. O que eu fiz foi muito pior do que você. Será que Cristo, ele é Deus? Né? Ele cura, ele transforma, ele liberta. Então, não esperem uma limpeza prévia para ir para os braços do Senhor. Existem muitas pessoas que sabem que precisam de libertação, mas não vivem a libertação porque não se sentem dignos. Eu também não me sentia. Mas eu fui por obediência. Eu estava ali também quebrada, suja. Mas o Espírito Santo me limpou. Me deu novas vestes. Então, não importa o tamanho do meu... Não tem esse negócio de pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Ele nos afasta de Cristo. Mas lá na cruz, quando Jesus disse em João 10, está consumado. Consumado, ou o está consumado no grego, é tetelestai, que significa perfeito, completo. Ele não disse assim, olha, ainda vai acontecer. Ainda está em processo. O está consumado quer dizer está pago. As dívidas foram pagas, o sacrifício foi aceito. Missão cumprida, tetelestai, missão cumprida. Mas muitas pessoas ainda acreditam que precisam se limpar para ir para os braços do Senhor. Infelizmente, pastor. Deus. É por isso que muitas pessoas não vivem a libertação. A verdadeira libertação não é quando um espírito imundo sai, é quando a verdade de Cristo entra. Profundo, né? Você que acha que o seu pecado invalida o que Jesus fez na cruz, é engano, né? Não tem o que o ser humano fez que vai invalidar o preço que foi pago, né? Exatamente. Tá pago a dívida, gente. Agora eu fico pensando assim, irmã Tainá, quantas pessoas estão indo para o inferno com a dívida paga? Quantas pessoas estão vegetando na igreja com a dívida paga? Exatamente. Aceitando a culpa, aceitando o medo, aceitando... Não toma posse daquilo que é seu, né? Não aceita aquilo que é seu. Exatamente. Então, são filhos, mas agem ainda como escravos. O que mais Deus tem me usado para falar por esses dias é isso aí. Né? As pessoas são filhos, mas agem como escravo. Fala como filho, mas a conduta é de escravo. Exatamente. Até se comportam como filho, mas eles vivem como escravo. A mentalidade de escravo, que nem o povo de Israel. Exatamente. Né? Tem água na rocha, tem nuvem de dia, coluna à noite, tem cordoniza, tem tudo. Tem a figura paternal, tem a presença, mas ainda pensa a mentalidade de um escravo aí. Então, fica com esse testemunho profundo aí, gente. Né? Hoje a Tainá, você prega a palavra também? Ou o que você passa pra gente aí? Qual que é? Você falou que tem um grupo de oração. Isso, nós temos um grupo, né, de mulheres. Hoje esse grupo ele foi reduzido, né? Nós tínhamos 200 mulheres, nós reposicionamos essas mulheres. Sim. Né? Mulheres com propósito. Antes o nome era Restauradas para Restaurar, mas hoje é Mulheres com Propósito. Né? Temos o grupo de oração também, né? Que é um grupo das mulheres que
que levantam as madrugadas e nós fazemos orações da madrugada. Esse grupo não é para ir lá pedir oração, né? É para ter Orar. propósito, orar. Tem propósito, porque não adianta, né? Você só entra lá, você quer pedir, mas Nossa. nós precisamos sustentar a nossa liberdade no secreto, né? Então você é livre, né? O véu rasgou, você tem livre acesso ao Pai. Precisa mais da intermediação de outras pessoas. Hoje nós temos esse livre acesso, né? Então são mulheres que entram ali para guerrear mesmo. Então o propósito é ensinar as mulheres a viver essa vida com propósito, né? Exatamente. Porque tem gente que vai nas lives nossas da madrugada, fica, ora por mim, ora por mim. Não, gente, eu não chamei aqui para orar pra você. Eu chamei aqui para você orar também. As pessoas já entram, pastor, ore por mim, dá uma lista para mim. Eu não vou orar para ninguém. Eu não vou orar. Eu estou em guerra aqui, vocês vão orar também. Não, para que você vai ficar me engano, né? É. E como é que as pessoas fazem para entrar? Qual que é a plataforma que você faz? Hoje ali pelo Instagram, a mulher que quiser entrar pode me chamar no Instagram, eu envio o link, né, porque nós temos, antigamente era um grupo aberto, né, então todo mundo entrava, hoje passa por mim, né, eu sou administradora ali, então a gente conversa com a mulher, pergunta o propósito, né, a gente também tem esse alinhamento, a gente não pode estar fora do propósito, são mulheres com propósitos, né, então... Tem bastante pessoas que veem do contínuo, te procura? Tem. Bastante. Tem bastante pessoas, e muitas mulheres, né, que já fizeram ali uma introdução, né, na Umbanda e me procuram. Sim, e vão procurar mais agora, né? Vão procurar mais ainda. Aí você faz as lives, as orações da madrugada pelo Instagram? Hoje nós fazemos dentro desse grupo. Eu libero, né, um link, nós fazemos via Google Meet. Aí é por lá que as mulheres entram e nós fazemos as orações. E lá vocês conversam também, dá direcionamento. Sim. Chega a fazer com 200 pessoas? O grupo já teve 200 pessoas, né? Hoje as mulheres, porque aquilo, né? Todo mundo quer o venha a nós, o vosso reino já é um pouco complicado, né? Então não são todas as mulheres que entram nas orações, né? Mas ela tá ali, às vezes tá eu e só mais 2, 3 mulheres, mas nós estamos ali em oração. Glória a Deus. Na igreja que você está, você prega a palavra, recebe convite para palestrar ou não? Ainda não? Olha, pastor, já foi liberada uma palavra sobre a minha vida, né? Ministra da palavra. Eu sempre não, porque, olha, eu tinha tanta dificuldade para falar em público que uma vez numa célula, para eu fazer um quebra-gelo, eu urinei. Então, até estar aqui hoje, né, já é uma luta. Mas o engraçado, né? Ela falou que ela era tímida. Eu não tô vendo nada de tímida aqui. Vocês não estão vendo nada de tímida aqui, gente, entendeu? Ela falou assim no início, pastor, eu sou muito tímida. Mas onde que tá tímida? Aí que tá, né? Pra mostrar que não tem a ver com nós, tem a ver sim com aquilo que está em nós, né? Com aquele que habita em nós, que é o Espírito de Deus. Então, eu também, as pessoas olham para mim e pensam que eu sou... Não, eu sou... Você acha que eu também não tremo quando eu vou para uma ministração? Você acha que eu também não sinto toda essa vontade, essa dorzinha de barriga, essa vontade de banheiro, dá aquela ansiedade? Só que depois que eu chego lá, eu entendi isso aí. Depois que eu assumo ali, acabou. Então esse frio, esse medo tem que fazer parte, né? Senão eu tô derrotado. Se o pregador falar para mim assim, que ele sobe na tribuna para pregar o evangelho, que ele não sente esse frio na barriga, você não teme mais a Deus. Por mais que eu esteja acostumado, por mais que para mim é normal, para mim não importa a quantidade de pessoas para pregar, entendeu? Sim. Mas tem que ter. É uma responsabilidade muito grande. Eu tô falando para noiva de Cristo, eu tô falando exatamente. Né? Então isso faz parte. Só que esse caminho, qualquer um que olha para você, né, vê hoje o que Deus já fez, não pelo seu testemunho, mas pelo que você carrega, a forma que você fala, com a autoridade com que você fala dentro das Escrituras. Né? Então, convites vão chegar e você não pode falar não. já chegaram, né? Vamos analisar. Vou orar, mas aí o medo, né? Porque foi tudo muito rápido. Não é nem um medo, né? Aquele temor, né? Aquele peso da responsabilidade. E aí, sobre aquilo que nós estávamos falando, né? É o jugo...
aquele pensamento de escravidão. Sim. Porque será que você realmente está pronta? Porque tudo aconteceu na minha vida muito rápido, né? As coisas, a quantidade de pessoas, depois que eu contei meu testemunho, eu lembro até, foi no Crente Podcast, e o irmão Rafael, ele falou, olha, mulheres vão te procurar. Eu falei, tudo bem, né? Na minha cabeça, eu não tinha dimensão, eu estava ali por obediência. Sim. Né? E aí, de repente, vinham 20, 30, 40, 100 mulheres no dia, e a caixa de mensagem cheia, meu Instagram começou a vir muitas, eu com aquela coisa que aconteceu, não era isso que eu queria não, né? E de repente eu, né, sem discernimento, comecei a remover todo mundo, fechei o perfil, falei, eu não quero isso, né? Mas o Espírito Santo já havia liberado uma palavra, né? Você foi curada, mas você não vai pegar a sua cura e colocar dentro de uma caixa. O reino de Deus é a multiplicação de testemunhos. Sim. Você precisa levar a cura que você recebeu, né? E aí juntei para cá, eu abri novamente o Instagram, né? Ainda vou, às vezes o Espírito Santo me direciona para falar algo ali, né? Mas sempre com muito temor, né? Porque a gente tem que ter responsabilidade, né? Com o que nós falamos, que nós estamos expondo também a vida do outro, né? O testemunho é uma qual que é a responsabilidade nossa? É manifestar esse reino, né? Exatamente. É um reino dentro de nós. Então nós temos que manifestar. E o testemunho é uma das maneiras. Tem que manifestar, tem que pôr para fora. Então tá cheio de gente aí, ó, que tá nos assistindo com testemunho extraordinário. Sim. Tem uma jovem que, né, tá num processo ainda. O testemunho dela Cara, eu tô pegando umas situações assim que é assustador. Ela era da Umbanda, não sei se era da Umbanda ou da Quimbanda. Nunca ouviu falar de Jesus. Ela sabia que existia um Deus. Uhum. E aí, o que aconteceu com ela? A mãe de santo dela ficou doente. E ela ficou desesperada, não sabia o que fazer, pediu para os guias, pediu para todo mundo, ninguém curou a mãe de santo dela. Ela entrou dentro do quarto e falou assim, se tem um Deus aí, se existe um Deus, cura minha mãe de santo. Ela tinha tanto amor pela mulher que acolheu ela, né? Que quando ela orou, Jesus batizou ela com o Espírito Santo na hora. Sem ela saber quem era o Espírito Santo, Jesus batizou ela, começou a falar em línguas estranhas, né? Caramba. O testemunho da pastora Lorena, Sim. que foi batizada com o Espírito Santo, né? Meu Deus do céu. Então, pessoas assim que nem sabem quem é Jesus, só dela pronunciar a palavra Jesus vem batizar com o Espírito Santo. Já marca, já não, essa é minha, tem um chamado. Dentro do terreiro, como é que pode? A menina dentro do terreiro, você batizar com o Espírito Santo de Deus e falar em línguas. E aí os filhos de Deus ficam procrastinando, ficam murmurando, Jesus não me ama. Pelo amor de Deus, Jesus ama qualquer um, ele ama todos. Né? A vontade de Deus é que todos tenham conhecimento da verdade e sejam salvos. Sim. Mas aí não depende dele, né? Não depende dele. Ele já fez a dele, já pagou, já está paga a dívida, agora é só você entregar a sua vida para o Senhor, reconhecer que só existe um Senhor, que é Jesus Cristo. Então você pode ser macumbeiro, feiticeiro, bruxo, não importa o que você fez, qual foi o pecado, Deus te ama e quer manifestar o amor dele em você. Só basta você reconhecer ele como o único e suficiente Senhor. Glória a Deus. Acabou. Tá bom? De vez em quando entra, eu sei que tem pessoas do ocultismo que nos assistem, tá? E Deus te ama, tá? Deus te ama. E agora, e se chamarem você em uma palestra agora, depois do Duramicast, você vai desbloquear isso aí. Eis-me aqui. Aí, essa é... Envie-me a mim. É aquilo, né? O céu recebeu isso aí. Agora. O céu recebeu isso aí. Né? E tem muitas coisas boas esperando, né? A gente quando tá no espírito, e sempre que eu tô conectado com alguém, essa dimensão no espírito abre e a gente dá vontade de alavancar. Vai logo, você não tem noção do que tá esperando, mas eu não posso. Tem que a pessoa tomar essa posição e aí vai desatar. Então, Paulo diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, eu só tenho que obedecer. Quando eu obedeço, as bênçãos vão caindo sobre a minha cabeça. Então, tem muita coisa boa. Tem muita gente precisando, né, de você. E foi para isso que Deus te chamou. Eu tenho certeza que o ano 2026 para você aí vai ser poderoso. Já começou no Crente Podcast, mas você não entendia. Você não entendia a dimensão disso, né?
O que a gente não pode, Tainá, é aquilo que Deus falou, né, em Isaías. Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Sim. E nem os meus caminhos como os seus caminhos, né? Então, aí a gente fala assim, Senhor, me usa. Senhor, eis-me aqui. Aí amanhã recebe um convite que te assusta. Você imagina só, eu já vi casos assim. Senhor, eis-me aqui. No outro dia um convite para ministrar para 3 mil mulheres. Eis-me aqui, Senhor. Então não importa, né, o Espírito Santo de Deus vai te guiar, né, já te capacitou para isso. Amém. E aí quando você obedecer, essa unção vem, né, sobre a sua vida, te capacita, te dá graça. Seu testemunho é extraordinário, tem que ser contado, não só aqui, tá vendo, um podcast, só que portas vão se abrir porque pessoas vão querer estar com você, Sim. estar perto, sentir você de perto, receber uma oração sua. Hoje as pessoas veem para a internet, mas eles não vê a hora de estar perto, estar junto. E aí quando vem, a pessoa vem faminta, já é diferente. Ela fala, pastor, eu achava que você tinha uma unção, mas é bem mais do que eu imagino. Mas não é por causa da fome dela. Né? Ela já vem fazendo o resgate e abençoa a vida da gente, porque Deus vai te usar para abençoar muita gente. E as pessoas, quando for abençoada, elas vão querer te honrar. Então tem muita bênção na mão de pessoas aí que você vai desatar. Amém. Então os convites vão vir, eu creio. Amém, eu creio. Né? Só que dessa vez, eis-me aqui. Agora. Aqui, envia-me a mim. É um testemunho extraordinário, gente. Né? A gente vamos deixar uma parte 2, né? Vamos prolongar uma parte 2. Você tem muito conteúdo, né? E hoje, né, pra gente finalizar aqui, hoje ela tá com um casamento restaurado, né? Paternidade, né? Sim. Ministério, né? E se alguém quiser convidar ela, tá aqui a Tainá, tá bom? Vai deixar as redes sociais, né? As redes sociais vai estar aí na descrição do vídeo, tudo certinho, para você entrar em contato com ela. Né? Se você é mulher de propósito, não aquelas que ficam me engano a oração. É mulheres que querem reconhecer sua paternidade, quer viver um propósito com Deus, você vai procurar ela. Tá bom? Deus está levantando muitas mulheres nesses últimos dias, né? Porque os homens estão negligenciando. Aí depois fala, nossa, Deus está levantando uma mulher. Tem muitos homens negligenciando, a obra de Deus não vai parar, não. Ele tem que levantar as mulheres. E o que tem mulher levantando aí, meu Deus do céu. Hein? Você viu o projeto da Nath Rezende? Muito... Eu indo também, eu vi, assistir o testemunho, o episódio dela aqui também. E já estamos em fevereiro marcado de novo para o 2º episódio. É essencial. E você vê a propriedade com que ela fala, é a mesma propriedade como você fala. Olha. A mesma autoridade, fala da palavra com quem vive. A gente sabe quem tem informação e quem tem conhecimento, né? É diferente. Tem gente que tem informação, tem gente que quando fala, você fala, não, essa daí tem propriedade, ela tem conhecimento, ela leu, ela comeu para falar, né? Sim. Então isso aí tem que ser posto para fora. Chega de medo, não é medo. O medo já foi vencido, né? É esse temor, né? É o temor. E todo rompimento, ele, meu Deus do céu, para mim não é fácil também, não. Mas vamos fazer uma oração. Amor, quero agradecer por nos atender, né, aceitar o convite, também sua esposa que está aqui com a gente. Né, muito lindo o seu testemunho, muito linda a sua história. Né? E tem que tirar o chapéu pro seu esposo. Sim. Um homem de Deus. Isso daí é amar Jesus acima da mulher. Isso é amar Jesus. Isso prova que ele ama Jesus a mais do que a esposa, né? Literalmente ele cumpriu o papel de sacerdote, deu a vida mesmo com a esposa, não abrir mão daquilo que o Senhor colocou na mão dele, que é a esposa, né? Que é a família. Então Deus seja louvado por isso. Vamos fazer uma oração. Amém. Eu vou deixar essa oração para você, agradecer. Olha só. Então você faz a oração no final. Amém. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por este momento que o Senhor nos permitiu estar na Tua presença, Obrigado, Pai. Jesus. Senhor, não foi para engrandecer o nosso nome, Pai, mas para engrandecer o nome de Deus. Obrigado. Senhor, eu me coloco agora na posição de intercessor. Obrigado, Espírito. E debaixo da autoridade do Seu Filho Jesus, eu declaro, Senhor, liberdade. Obrigado. Eu declaro, Espírito Santo, que cadeias serão abertas. Pai, eu declaro que todas as pessoas que ainda estão com as suas mentes cativas
serão libertas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Pai, visita o mais profundo coração, Deus. Senhor, que as tuas convicções, que as convicções do Espírito sejam ministradas sobre a vida de cada um que nos assiste, Pai. Senhor, abençoa esse projeto, abençoa, Pai, a vida do pastor Paulo. Deus, que o Senhor o capacite cada dia mais. Deus, que não seja ele, mas que seja o Espírito Santo fluindo através dele, Pai. Deus, que dos lábios dele saiam palavras de vida, saiam palavras de cura, de libertação. Espírito Santo, que os seus dons, que os seus talentos sejam ministrados com potência sobre a vida dele. E que muitas vidas sejam alcançadas, muitas vidas sejam libertas e destravadas, Pai, a partir da vida do irmão Paulo, Deus, e de sua família, de sua esposa, através deste podcast. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Deus, é chegado um novo tempo. É um tempo onde nós, no mundo espiritual, vamos ser destravados. Espírito Santo, o Senhor está levantando com uma nova unção, Pai. Com uma unção de ainda mais ousadia. Espírito Santo, eu declaro, pelo poder que há no nome de Jesus, que onde ele colocar a planta dos pés dele, ali ele vai tomar por herança. O seu reino vai ser estabelecido. Em nome de Jesus, Pai, nós selamos esta oração. Nós ligamos aqui na terra, Pai, tudo que já foi ligado nos céus. E eu declaro, Espírito Santo, o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Eu concordo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, Deus continue abençoando a todos, tá bom? Um forte abraço. Obrigado. Deus abençoe. Tá bom? E as portas do Dunamicast estão abertas. Amém? Obrigada. Deus abençoe. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Amém. Eu que agradeço. Olá, pessoal. Olá, queridos. E eu quero aqui apresentar para você esse projeto maravilhoso, Missão África Dunamicast. É um projeto que o nosso Dunamicast, ele tem dado apoio lá em Moçambique, tá ok? Nós temos um missionário lá, um jovem ainda, Augusto João Dixon. Ele faz um trabalho extraordinário lá com criança, evangelismo. E vocês conhecem a necessidade da África, não é? E ele habita numa província muito pobre, de muita escassez mesmo, né? A pobreza ali é extrema. E o Dunamicast tem criado esse projeto. E tem, graças a Deus, e a você, colaborador, né? Eu quero agradecer já a você, colaborador. Toda semana a gente consegue mandar uma quantia boa de dinheiro. Graças a Deus por isso. E ele consegue fazer um almoço. Talvez você diz assim, nossa, mas um almoço... Gente, quando tem arroz e feijão, eles fazem festa. Você está entendendo? A gente consegue mandar pelo menos arroz e feijão. De vez em quando a gente consegue colocar uma mistura, um refrigerante. E também a gente precisa de roupa. Eles não têm roupa, as crianças não têm roupa, não tem material de escola, não tem calçado. É uma pobreza extrema nesta região. E eu quero pedir o seu apoio, que você deixe o Espírito Santo de Deus te usar, tá ok, né? Vamos deixar o QR Code aí na tela. Você que quer apoiar esse trabalho, você pode ter certeza, eu falo isso debaixo, né, de temor e tremor. 100% do dinheiro que entra é direto nessa conta, é pelo Mercado Pago, tá bom? Não existe outra forma de ofertar, tá ok? É somente por esta conta, é o meu e-mail, pauloanterosilva@hotmail.com. Essa é a chave Pix, pelo Mercado Pago. O QR Code vai estar aí na tela. Então, se você entrar no QR Code e não tiver esse nome, irmão, você descarta, porque tem pessoas que tentam enganar, infelizmente. Não é verdade? Mas eu peço a você que abra teu coração e apoie esse trabalho, nos ajuda, tá ok? Nós também estamos querendo ir para a África. Então, se tiver algum empresário aí, que o Espírito Santo de Deus falou no teu coração, né, e deixar Deus te usar e nos enviar lá, tá bom, eu quero ir para lá, eu quero sentir na pele, eu quero andar com eles, eu quero orar pelos enfermos, pelos oprimidos, eu quero poder
participar com eles disso aí. Então, se Deus tocar no coração de alguém, tá bom? Estamos aqui. Então, eu peço a você encarecidamente que nos ajude nesse projeto, né? Nos ajude nesse projeto. Graças a Deus, nós temos muitos colaboradores que têm abençoado esse projeto. Então, a gente faz almoço para as crianças no fim de semana, leva alimento para as pessoas na rua. É muita pobreza. A gente vamos estar fazendo um vídeo. Eu não gosto muito de divulgar, ele manda vídeo para mim, mas eu não gosto muito de expor as crianças porque é muito sofrimento. Parece que a gente estamos ganhando em cima disso. Para mim, eu não me alegro muito com isso, tá ok? Então, pessoal, eu peço o teu apoio, eu peço a tua ajuda, seja um colaborador desta obra, tá ok? Então, missões você faz de 3 formas: indo, orando e ofertando. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço.